Quero agradecer o convite que o Wagner fez para estarmos aqui falando um pouco para os ouvintes do Centro Espírita Antônio de Oliveira. O tema que ele nos passou está incluído no livro Jesus no Lar, de autoria do espírito Neio Lúcio, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse texto ele não está no Evangelho, está nesse livro, assim como outros trechos da vida dos apóstolos com Jesus e os principais seguidores de Jesus também estão em outras obras, como o livro Boa Nova e Lázaro Redivivo, do espírito Humberto de Campos, também através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Temos também, de nosso conhecimento, um livro que tem o título de Diretrizes Apostólicas para o Evangelizador. A médium eu não conheço, mas é Conceição Farias, e em 2012 recebeu textos, respectivamente, dos espíritos Bezerra de Menezes, Lúcio de Abreu e Blandina. Blandina é também conhecida como Meimei. Esses 3 livros que conhecemos, deve existir outros, mas eu desconheço. Eles não têm relatos que estão nos evangelhos que nós conhecemos como os evangelhos sinóticos. Né? Não estão nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. Onde é que está isso? Bem, Humberto de Campos vai esclarecer que, quando fez o Boa Nova, o primeiro livro dele a respeito, ele consultou os arquivos do mundo espiritual, onde as histórias que Jesus viveu, os casos que Jesus viveu, estão contados na íntegra. Toda a sua vida está gravada. Aliás, não só a dele, todas as nossas vidas estão gravadas. Cada um tem a sua vida gravada em si próprio. E a vida do planeta, a história do planeta, está gravada também. Não sabemos como é isso, mas o fato é que Humberto de Campos se refere a ter acesso a esse material e, portanto, aqui vamos examinar fatos que foram desconhecidos ou foram desconhecidos até hoje, ou até o lançamento desses livros, porque eles não estão no evangelho que nós conhecemos. Essa história, ela tem o título de O Maior Servidor. É o capítulo 7. E começa contando que Jesus, numa reunião familiar, um dos seus apóstolos, o Felipe, perguntou a ele: Senhor, qual é o maior servidor do Criador entre os homens na terra? Bem, Jesus refletiu alguns minutos e depois começou a contar. Ele diz que uma grande multidão se aglomerava num campo quando surgiu um famoso guerreiro. O guerreiro trazia espadas e medalhas e lições de tática militar para oferecer ao povo. E aí, aqueles que eram mais jovens começaram a fazer exercícios laboriosos, davam saltos, corriam. Alguns jovens até perderam a vida nas atividades preparatórias de uma provável guerra que não aconteceu. E todas essas atividades não tinham necessariamente um proveito real para a comunidade. Continua Jesus dizendo que logo após apareceu na mesma região um político. O político tinha uma bagagem de códigos, de instruções, acabou dividindo aquela massa de pessoas em vários partidos, e aí acabou acontecendo de que moços ficaram contra idosos, pobres contra ricos, servos contra mordomos, e aumentou o nível de ódio e discórdia entre os colaboradores. E Jesus continua que em seguida surgiu um filósofo. Diferentemente dos outros, o filósofo levou livros, mas também dividiu o povo em variadas escolas de crença. E em breve surgiram discussões
infrutíferas entre as pessoas daquele campo. A multidão chegou até a duvidar até da mesma ou da própria existência. A filosofia apresentava uma certa vantagem, porque estimulava o pensar, o argumentar, mas surgiram tantas perturbações que o filósofo acabou, inclusive, criando problema para aquelas pessoas com dificuldades do esforço de estudar e se preparar. Em seguida, segundo Jesus, apareceu também um sacerdote. Ele veio munido de roupagens, de símbolos, forneceu uma série de regras para fazer a adoração ao Criador. E o povo, então, aprendeu a dobrar os joelhos, lavar-se, suplicar a proteção superior em determinadas horas do dia. E Jesus conclui, então, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Naquele extenso domínio do campo, não havia diretrizes próprias para o trabalho, não havia pessoas animadas e conscientes da tarefa a fazer, não havia valor nem alegria. Em compensação, a doença, a morte, as necessidades outras e até a ignorância assombravam todos. Foi aí, continuou Jesus, que apareceu um homem bem simples. Não trazia nem armas, nem escrituras, nem livros, nem imagens, simplesmente um sorriso espontâneo no rosto. Isso sim ele trazia. E revelava um coração cheio de boa vontade, tanto nos gestos, quanto rendia também culto sincero ao Criador, ao Todo-Poderoso. E o que fez ele? Ele começou a lavrar uma nesga do campo. Então, um trecho de campo, onde estava aquela população, ele plantou flores e frutos também. E adicionou o aperfeiçoamento da madeira, plantando árvores, e com isso ele construiu casas. E também instalou uma escola bem modesta, é verdade. Conversava com os companheiros de luta, aproveitando as horas e ensinamentos fraternos e edificantes, e transmitia sua experiência a todos os que quisessem ouvi-lo. Algum tempo depois, ao redor dele, havia muita saúde na população, uma paz muito grande, uma colaboração fraterna entre todos, uma certa prosperidade da comunidade também, além de uma alegria de viver. Por quê? Porque todos trocavam informações, experiências e ajudavam-se uns aos outros. Com esse espírito de trabalho e educação que ele difundia, a segurança da região ficou muito boa. A política até ajudava. A filosofia agora era preciosa e o sacerdócio também era útil. E por quê? Antes isso não acontecia. Porque todas as ações no campo agora eram presididas pela execução do dever pessoal no bem de todos. Todos tinham alguma tarefa a fazer, colaborando com o bem-estar de toda a comunidade. Depois de contar essa história, Jesus se cala e aguarda um certo tempo para ver se alguém tinha alguma pergunta a fazer. Naquele silêncio, ninguém quis levantar a palavra, usar a palavra. E então Jesus resolveu concluir respondendo agora diretamente a Felipe. E disse ele: Felipe, há muitos trabalhadores no mundo que merecem o apoio dos bons espíritos, pelo bem que proporcionam ao corpo e também à mente das criaturas. Então, tanto na saúde como na educação,
há trabalhadores atendendo a todos. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, ele paira acima de todos. Muito bem. O que Jesus contou, uma história bem singela, bem simples, que mostra que quando a gente se preocupa por educar o espírito para a jornada da eternidade, nas várias encarnações, ensinando coisas importantes e também servindo, não basta ensinar, é preciso explicar como fazer e também fazer alguma coisa para os outros. Essa atividade da educação do Espírito Eterno está acima de qualquer outro trabalhador que tenha qualquer outro título. Reparem que a pessoa simples que chegou, que não tinha nenhum recurso, a não ser o sorriso e a boa vontade, ele dispensava qualquer titulação. Não era filósofo, não era sacerdote, não era formado nessa ou naquela atividade. Isso serve também para nós refletirmos a respeito do que é importante. Nós, é claro, não estamos falando que as profissões não são importantes, mas Jesus está nos alertando que eu não preciso ter títulos importantes da terra para servir as criaturas. Com aquelas habilidades que todos já temos, nós podemos fazer isso. Então, diante da nossa habilidade, qualquer que seja, que tenha um bom propósito, nós podemos ensinar e fazer coisas servindo a comunidade em que nós colaboramos. Isso vale para uma cidade muito pequena no interior de um estado desses qualquer da federação aqui no Brasil. Isso vale para uma pequena comunidade que ajeita a terra, planta a terra para servir a cidade próxima com a sua plantação. Isso vale para uma escola onde professores e alunos se reúnem para aprender coisas. Isso vale para qualquer atividade humana. Portanto, fica a recomendação de Jesus. E vale também para o centro espírita, né? Vale também para a sinagoga, vale também para a igreja, qualquer que seja a origem, se católica ou protestante, nos vários ramos da escola protestante, não importa. Em qualquer lugar é possível fazer alguma coisa com a preocupação no bem de todos. É essa a orientação principal de Jesus. Quem quer colaborar com a implantação do reino de Deus na Terra, fazendo com que a Terra seja promovida no concerto dos povos, no concerto das nações, no concerto dos planetas, não? Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar, onde estiver, com as habilidades que já possui ao longo das experiências colhidas nas encarnações anteriores, qualquer pessoa pode colaborar para essa melhoria. Portanto, fica aqui a historieta muito singela que Jesus contou, que está no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, para que a gente tenha paz e serviço no bem a todos. Muito obrigado e até uma próxima.